bom que você está conosco para mais um programa Professor Juarez e você. Seja bem-vindo ou bem-vinda a esse programa que fala de assuntos que é de seu interesse. Esse primeiro bloco é do emprego e renda. Certo, professor Juarez? Sim, Letícia. Então vamos para as perguntas? Vamos. Ok, então. Primeira pergunta do emprego e renda. Não consigo parar no emprego. Sempre sou demitida. O que há de errado? Olha, isso é sério, né? Já acontece com muitas pessoas, então a gente precisa olhar de frente essa questão. Então, muito bem. Se você repetidas vezes é demitido ou demitida, né? Você não consegue parar no emprego, você quer ficar no emprego, mas por alguma razão você acaba sendo demitido. O que acontece isso? Quando acontece uma ou duas vezes, né? Às vezes é incompatibilidade, isso é a coisa mais normal, mais comum, né? Às vezes as pessoas, os seus patrões, o jeito de ser diferente, né? Isso é tranquilo. Agora, quando a reincidência é muito grande, principalmente nesse período de vacas magras, né, de pouco emprego, de grandes dificuldades, é conveniente que a gente mantenha um emprego, né? Então, se você está sentindo essa dificuldade de se manter no emprego, né? Está faltando o quê? Você conquistar a confiança do seu chefe, do seu patrão. Você deve estar fazendo alguma coisa inadequada. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o emprego não é algo que diz respeito à sua vida, ao seu trabalho, à sua missão, à sua vontade. Você foi contratada para cumprir uma tarefa, para satisfazer as necessidades do seu chefe, do seu patrão. É claro que você também não pode se anular total e plenamente, né? Mas para você manter um emprego, você tem que se fazer necessário, você tem que se fazer útil, né? Você tem que se tornar aquela pessoa que o seu patrão olha e fala: bom, é isso que eu precisava. Não adianta chegar lá, ficar no celular até a hora de ir embora para receber o salário, que muitas pessoas fazem e por isso que acabam não parando no emprego. É verdade, Letícia. Muita gente faz isso. Eu já ouvi muita reclamação de empresário falando que o empregado, ele, depois que é contratado, ele fica só esperando o fim de semana, o horário de sair e ir embora, né? E o fundo de garantia, 13º e férias. Tá? Ou seja, o foco, ele não percebe que o funcionário dá o foco no trabalho, sabe? E isso depois muito contra a pessoa, contra o profissional, né? Então não é que... E eu já vi também, Letícia, o contrário. Eu vi pessoas que faziam de conta que trabalhavam, que se esforçavam, né, para mostrar isso para o chefe, e chegavam a enganar o chefe mesmo, né? Mas isso também não é uma prática correta e adequada, né? Sabe aquela pessoa que fica lá, sossegada, tranquila, a hora que chega o chefe, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Gente, não é por aí, né? Então, como você mantém o emprego? Se mostrando útil, se mostrando necessário, a pessoa necessária, tá? Então, o ideal é você, nas horas vagas, por exemplo, que nem a Letícia sugeriu, olha, as redes sociais é bacana, é algo bom, é algo importante, mas não pode prejudicar o trabalho, sabe? O seu chefe não pode pensar ou comprovar que você dá mais valor ao Facebook, né, às redes sociais, do que aos seus clientes, ou à própria loja. Então, no momento de calmaria, de tranquilidade, a loja está vazia, o estabelecimento está vazio, né, não precisa ser só loja, pode ser uma pousada, sempre tem trabalho, gente, sempre tem. Então tem que varrer, tem que tirar uma poeira, sabe, de alguma coisa, tem que arrumar, tem que ajustar, tem que estudar, né, sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você está vendendo, aquilo que você está divulgando, estudar sobre os seus concorrentes também, né? Tem gente que faz a parte administrativa, Isso. Tem gente que faz a propaganda lá com os clientes, né, que vão chegar pro feriado ou não. Isso a gente está dando um exemplo de uma pousada, né? Mas tem vários outros tipos de trabalho.
Então, olha, o importante é você se tornar necessário, né? Volto a lembrar, você tem que olhar a empresa não como se fosse um emprego, mas como se fosse sua. O que todo empresário, o que todo patrão queria é que o funcionário veja o negócio como se fosse dele. É um pouquinho de dedicação, mesmo porque você também, você vai tirar lucro dali, né? É o seu trabalho. O seu emprego, né? Se você se cair as vendas, se não tiver lucro, como é que o patrão vai conseguir te pagar? Não tem como, não tem milagre não, né? Ah, então a pessoa falou, é para fazer isso, para vender tal pedra, por exemplo. Aí não vende, fica de braço cruzado? Não, a pessoa tem que começar a pensar como que eu posso implementar. Se não movimento, você não vai receber. Exatamente. E aí vai ter que te mandar embora, né? Às vezes acontece, Juarez, de muita coisa. Um exemplo. Uma vez eu contratei uma moça e ela chegou já falando na hora de ir embora. Beleza, né? Combinar o horário. Só que aí ela ficou falando de ir embora. Ficou falando. Ela nem começou. Ela nem nada, não tinha feito nada. Aí ela ficou, a hora de ir embora, não sei o que, porque eu tenho que ir embora mais cedo, porque eu tenho que ir embora. Foi o primeiro dia de trabalho. Primeiro, né? Ela que tem que ir embora, que não sei o que. Ai, sabe, nunca mais vou contratei a moça. Né? Por que eu vou contratar? No primeiro dia, ela olha pra minha cara e já fala que quer ir embora. Aí não para funcionário desse jeito, não né? Não tem jeito, né? A pessoa tem que mostrar que vestiu a camisa do negócio, vestiu a camisa do emprego, que está entusiasmada, né? Que está motivada, que aquilo não é só um emprego, ela não vê só o salário no fim do mês. Porque todo negócio, gente, isso vale para todo mundo agora, inclusive para empresário, né? Todo negócio se sustenta e o negócio, a contratação, o emprego é um negócio, quando é bom para os dois lados. Se for bom só para um lado, não se sustenta, não dura muito. Sabe, se for uma pessoa abusando, né? Se for explorando a outra pessoa, não funciona, não se sustenta. Tanto aquele empresário também que quer pagar pouco e exigir muito do funcionário, quanto aquele funcionário que fica lá dando pouco ou quase nada e esperando o salário no fim do mês. Né? Ou as férias, ou o horário para ir embora, para almoçar, para tomar lanche. Tá? Muito cuidado com questões de amizade no ambiente de trabalho. Gente, isso não coaduna. Tá? Amizade é fora do horário comercial. Se a pessoa é sua amiga e vem na loja, você não vai virar a cara para ela. Oi, bom dia, pois não? Do que eu posso te ajudar? Ah, não, passei aqui para falar um oi. Ah, bacana, então tá. Você desculpa, eu tenho que fazer tal coisa, eu estou ocupado e tal. Mas depois do almoço ou lá à noite a gente se encontra, beleza? Joia, pronto. Você corta a coisa, né? Porque tem gente, às vezes a gente vê muito aqui em São Tomé, os amigos ficam e vão ficando e fica batendo papo, né? O cliente entra, né? Mas o papo ali está ferrado com o amigo e a pessoa não vai atender o cliente, não vai servir o cliente, não vai mostrar coisas para o cliente. Porque nós já falamos, né, no passado aqui nesse programa, Letícia, que a gente não tem que ser um simples atendimento de pedido. Ah, eu quero tal pedra. Ah, a pedra é tanto, pronto para levar. Não, você tem que ir até o cliente. Você falar, escuta, o que você está procurando, o que você precisa, o que você gostaria de ver, né? Posso te ajudar? Né? Ah, estou procurando uma pedra para isso, aquilo. Ah, tem essa pedra aqui que faz isso, aquilo, tem aquela outra pedra. Eu não tenho essas pedras que você sabe, não quer, você... mas eu tenho essa outra que tem um efeito semelhante. Não é você ficar de braço cruzado esperando o cliente vir até você. Né? Não, você tem que tomar iniciativa, né? Sempre tem trabalho. A hora que você tiver com o braço cruzado, pensando que não tem mais nada para fazer, tem. Olha e procura. Se imagina como dono do negócio, e você vai perceber que tem. Tá ok? Então tá. A próxima pergunta, professor, Sim. é meio assim, da sequência a essa que a gente estava comentando agora, né? Sim. As vendas caíram e alguns serão demitidos. Como faço para ficar no emprego?
é um pouco do que a gente acabou de falar agora. Essa aí o bicho pega um pouco mais, né? A pessoa está empregada, né? Ela necessita, uma pessoa de responsabilidade, possivelmente, uma pessoa que tem compromissos financeiros, às vezes uma pessoa que tem família, que tem filhos, está preocupada, está vendo que está caindo as rendas, as vendas, né? E alguém vai ser demitido. E ela não pode, né? Às vezes a renda familiar dela conta com esse salário no fim do mês. O que ela faz, né? Não desespere, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, lamentavelmente, né, é uma competição. Se existem outros funcionários, outras pessoas trabalhando ao seu lado, é uma competição, né? Alguém sai e alguém fica. Então, mas tem que ser uma competição saudável, leal, né? Porque a gente vê às vezes, Letícia, muita competição desleal. A pessoa faz fofoca, faz intriga, né? Espera a coisa puxar o tapete. Para o outro sair e ele ficar. Só leva para o patrão notícia ruim com relação àquela pessoa. Mais uma hora a casa cai. Né? Pode ter certeza. Isso não é bonito, isso não é ético e depõe contra o próprio profissionalismo da pessoa. Né? Um patrão esperto, maduro, ele vai olhar e às vezes vai demitir quem está fazendo a fofoca. Eu faria isso. Com certeza. Eu faria Mas aqui isso, quem né? ficaria nesse trabalho? A pessoa mais útil, a mais dedicada, né? Pois é, você tem que procurar o diferencial. Você tem que se sobressair. Você tem que dar o plus, você tem que chegar e fazer a mais. Você tem que surpreender positivamente o seu chefe. Tá? Você tem que valorizar e mostrar que está valorizando aquele trabalho. Não o salário que tem no fim do mês. Isso é um mero detalhe. É o trabalho em si, é o dia a dia. Então, olha, você pode se esforçar, procurar saber mais e melhor daquilo que você está vendendo, daquilo que você está oferecendo, né? Como um comércio ou uma pousada, por exemplo, você tem que saber, isso aqui é legal, isso aqui é bacana e tal, os lados positivos. E outra coisa, tem que ter noção dos lados negativos do seu negócio e minimizar. Não adianta você esconder. Se a pessoa tocar no assunto e falar, não, olha, realmente isso é assim, mas olha, tem aquilo outro que compensa. Isso aqui, tal, tem outros lugares que oferecem aqui melhor, mas não oferece isso que eu estou te oferecendo, que a nossa loja oferece. Tá? Você tem que mostrar o diferencial, o atendimento com o cliente, seja simpático, conquista o cliente, traz o cliente para dentro da loja, para dentro da pousada. Não, entra aqui, sem compromisso, vem ver, vem conhecer, vamos bater um papo, né? O cliente gosta das coisas, acaba ficando, né? O atendimento, gente, é a coisa mais essencial de todo tipo de negócio, A razão da nossa vida é o relacionamento, né? Então, às vezes a pessoa opta por comprar um produto mais caro ou se hospedar numa pousada mais cara pelo atendimento. Todo mundo quer ser bem atendido. Todo mundo, né? Com educação, com presteza, objetividade, clareza, conhecimento, informação, né? Tudo isso é muito importante. Quem está em volta, né? Você tem que pensar como dono do negócio, às vezes conversar com o seu chefe, olha, eu estou vendo isso, não sei, o senhor é mais experiente que eu, o senhor tem isso há muitos anos, mas o que o senhor acha de fazer isso, aquilo outro e tal? Eu me disponho a ajudar, eu fico, né, até um pouco mais se for necessário, mas você não pode deixar claro que você está desesperado, você está fazendo isso para ganhar o seu salário, entendeu? Que está puxando o saco, que não. Você tem que mostrar em termos de negócio, em termos de trabalho, tá? Ver aquele negócio como se fosse seu. Se o seu patrão vê você como parceiro, nunca mais te demite. Agora, uma outra coisa, Letícia, muito importante, gente, para você ficar no trabalho, cursos, estudar, né? Sempre é bom você fazer curso. Não que você chegar lá com papel, com diploma, isso vai ser o diferencial. Não, isso aí, papel, diploma, qualquer lugar você consegue, tem lugar que você faz curso e nem aparece, você vem com papel, né? Mas é importante você fazer o curso, dar a conhecimento do seu chefe que você fez curso e ele ver você aplicando, usando e ver o lado positivo desse curso, tá? Tipo assim, curso de informática, hoje é muito importante, curso de vendas e atendimento, né?
são diferenciais, né? Ou o estudo que você faça sobre os seus negócios, os seus produtos que você está vendendo. Ou não sei, aqui em São Tomé não tem curso, mas você pode fazer uma conversa muito boa com os guias, por exemplo, de São Tomé, porque muitas vezes o turista vai na sua loja, ele não vai necessariamente para comprar uma pedra, comprar uma roupa, comprar um artesanato ou se hospedar na sua pousada. Ele quer saber de São Tomé. Você sabe de São Tomé? Você sabe onde que fica? Quais são as cachoeiras? Qual que paga? Qual que não paga? Quais são os guias? O que tem de esoterismo na cidade? Quais são os pontos esotéricos? Qual a diferença entre os restaurantes? Qual restaurante vende vegetariano? Qual que é comida mineira? Tá? Você tem que conhecer isso, dar as opções. Você se faz importante, as pessoas buscam você nesse sentido. E você conversando ali acaba vendendo uma coisa que ele só entrou para procurar uma informação. Exatamente, e o seu chefe vê. E o seu chefe vê isso, né? Porque às vezes o turista chega aqui sem saber nada, ele chega perdido, né? Quem que pode dar essa orientação? É o guru, é você. Tá? Isso te torna diferente. Todo mundo depois vai lá, não, eu quero falar com fulano de tal. Ah, tudo bem, obrigado, fulano de tal, tá aí? Tal. Ele vai chamar você. Pronto, né? Isso é um diferencial, isso é uma forma, né, de você garantir que talvez numa dispensa de funcionários você seja a última pessoa que o seu patrão vai pensar. Tá ok? Então fica a dica pro povo aí. Fica a dica. Vamos para o intervalo, professor? E nós já voltamos. Fique conosco, voltamos já. Até já. Dia 28 de maio, Nati Roots. A maior banda de reggae do Brasil. Pela primeira vez em São Tomé das Letras. Lançamento do álbum Nati Roots Reggae Brasil. No centro de múltiplos eventos. Ingressos à venda pelo site e nos pontos autorizados. Realização Clímax Produções. Cobertura TV São Tomé das Letras. Ei, psiu. Agora na hora do seu almoço em São Tomé das Letras tem Marmitex com a qualidade e sabor mágico. Um prato diferente a cada dia. Opções com carne ou vegetariana. Ligue agora mesmo. 35 9734 1877. Eu vou repetir. 35 9734 1877. Atendemos empresas, comércios e particulares. Marmitex com a qualidade e sabor mágico. Olá, estamos de volta com o bloco Qualidade de Vida e Espiritualidade. Seja bem-vindo. Primeira pergunta. Sim. Ouvi falar em viagem astral. O que é isso? Gente, viagem astral é um termo, acho que esotérico, um termo religioso, mas hoje já extrapolou o conhecimento ou convívio da espiritualidade, né? Muitas pessoas já falam que nem magia tudo é mágico, né? Tudo é mágico, show musical é mágico, chocolate é mágico, beijo é mágico, né? Então extrapolou. O mesmo aconteceu com viagem astral. Bom, vamos por partes, que nem Jack o Estripador, né? Vamos por partes. O que é o astral, né? Gente, a gente está acostumado muito com essa vida que a gente vê, o que a gente toca, né? Tem gente que fala, Letícia, que só acredita naquilo que ele pode tocar, né? Que ele pode pegar. As pessoas estão equivocadas, porque o pensamento você não toca, você não pega, né? E as pessoas acreditam, ideias, né? Pensamentos, conceitos. Energia, né? Exatamente. Você sente e não toca. Isso. A energia, pode ter até energia elétrica, você põe o dedo na tomada, você sente. A emoção, o amor, os sentimentos, também você não toca, você não vê, né? Abstrato. Abstrato, né?
O ar você não toca, você não vê, você sente quando venta, bate no seu rosto, né? Então esse conceito, gente, que só acredita naquilo que vê, é muito equivocado, tá? Então, dentro dos estudos esotéricos e espirituais, a gente estuda que existem 7 planos, e a gente vive nesses 7 planos. Como é que funciona assim? Por exemplo, o corpo físico, ele é tangível, você pega, você vê. Além desse corpo físico, existe o chamado corpo etérico. O corpo etérico é o corpo onde ocorre o metabolismo, as reações químicas da pessoa, a energia dela mesmo, né? É da onde vem a temperatura do corpo, né? Se é quente, se não é. É uma coisa mais sutil, você não vê, né? Mas você sente esse corpo etérico que nos dá vida. Então, por exemplo, se alguma coisa, quando o corpo etérico desloca do corpo físico, fisicamente o corpo está lá, o corpo físico, só que ele morre. Ele não tem metabolismo, ele não tem, esse corpo etérico não tem, o corpo físico não tem metabolismo mais, perdeu o corpo etérico. Entendeu? Assim que funciona. Bom, depois do corpo etérico existe o chamado corpo astral. O corpo astral é o corpo de desejos, das emoções, dos sentimentos. Esse corpo astral, gente, traz só isso, só esse lado da emoção, do sentimento e tal, tá? E depois vem o corpo mental concreto, que é o raciocínio, a lógica. Normalmente, a maioria das pessoas procuram se levar pela lógica, pelo raciocínio, certo? Decide, julga, fala, pensa. A emoção às vezes vem querendo, o mental fala, opa, não é adequado, calma, relaxa, não é o momento, não dá chilique, né? Aí você vai falando certinho com o seu chefe, com o cliente, né? A gente não é 100% e não pode nem deve, né, ser 100% espontâneo. Bom, o que acontece? Esse corpo de desejo, vamos voltar um pouquinho ao corpo astral, né? A gente percebe mais ele quando a gente sonha. Quando a gente sonha é como se desligasse a mente. Você não pensa. Você vai pela emoção, pelo sentimento. Então você faz coisas que normalmente você não faria. É como se a pessoa estivesse meio bêbada, meio chapada, né? Ela sai fazendo as coisas assim, né? Às vezes sonambulando e tal, e tal, e tal. Muito bem. Da mesma forma que eu falei do corpo etérico, esses são corpos, né? São veículos. Para você andar no mundo físico, você usa o corpo físico. No corpo etérico, a mesma coisa. Por exemplo, vocês já ouviram falar de quebranto, inveja, né? Que seca a pimenteira. Isso é assim, a pessoa pega a bioenergia dela, do corpo etérico dela, e projeta negativamente aquela energia. Isso às vezes, na maioria das vezes, é inconsciente. Mas se ela perceber, ela vai ver que ela projetou a energia contra aquela pessoa. E aquela pessoa, aquela criança, fica doente. Ou a pimenteira seca. Ou a planta seca. Tá? Então, você age, né, com os seus corpos de acordo com o plano. Então, no físico, você faz uma coisa física. No plano etérico, você faz uma coisa etérica, energética. E no plano astral, você faz uma coisa astral. Agora, observa bem, esse exemplo da projeção da inveja, da seca pimenteira. No físico, o que você faz? Você pega uma pedra e joga na pessoa. Você vê, né? Você vê isso. No plano etérico, você joga a energia. Você já não viu, mas jogou. Funciona, acontece. E o outro pessoa sente. Sente, cai doente. Cai doente, fica irritado. Tem o contrário, fica sugado. Tem gente que suga energia também, né? Acontece. No plano astral a mesma coisa, tá? Você também tem a interação com o seu corpo astral. Só que é um pouco mais diferente. Você sai com o corpo astral. Veja bem, nós temos o corpo físico que atua no plano físico. Nós temos o corpo etérico que atua no plano etérico. Existe um plano, um mundo, né? Paralelo, igualzinho esse aqui, tá tudo junto, né?
E no astral também, nós temos o nosso corpo astral que atua no plano astral. Você pode sair do plano astral. É muito comum as pessoas saírem do corpo astral e levarem o maior susto. Por quê? Porque não existe orientação, ninguém fala, ninguém explica, as religiões não falam sobre o corpo astral. Né? A pessoa sai, olha lá o corpo dela deitado na cama e acha que morreu. E fica desesperado para voltar. Tá? Então, viagem astral, o que é viagem astral? É você sair com o seu corpo astral, né, e viajar. No plano físico, você tem limites, você não atravessa a parede, você não voa. No plano astral, esses limites não existem. Cada plano tem as suas leis. No plano astral, você voa, você levita. Você é um veículo, você não precisa de um veículo que nem a gente precisa de um carro, de um avião para voar. Isso, né? Exatamente. Né? Certamente, muitos de vocês que estão nos assistindo já sonhou que estava voando. Eu, várias vezes, sonhou que estava voando. Né? Principalmente quando criança, a gente sonha que está voando. E está voando, isso é viajar no plano astral. Viagem, literalmente. Né? E existem, vamos didaticamente dizer, existem dois tipos de viagem astral. Né? Uma é a consciente, você sai do seu corpo, consciente, você sabe que está saindo, né? E você vai a determinados lugares. Você fala, não, eu quero ir, veja bem, não tem limite. Eu quero ir para Três Corações. Você foi na mesma hora. Ah, eu quero ir para São Paulo. Foi para São Paulo. Ah, eu quero ir para Guarapari. Foi para Guarapari. Eu quero ir para Paris, para a Lua. Você vai. É claro que não é tão simples assim, depende de um treinamento, né? Depende de um preparo e da energia, você tem que ter energia. Tudo você precisa de energia. Para você ter esse corpo físico funcionando, né? Você tem que ter energia que é dada pelo corpo etérico. Você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que descansar. Concorda? Você tem que ter energia. No plano astral você também tem que ter energia. Você tem que guardar as suas energias para as suas projeções astrais. E uma das energias mais utilizadas que as pessoas que fazem viagem astral dizem é a energia sexual. Então, quanto mais a pessoa gasta energia sexual, menos ela tende a ter energia para uma viagem astral consciente. Ok? Agora, é perigoso, né? Existe o que eles chamam de cordão de prata. É um fio que sai aqui do umbigo e que liga o corpo astral ao corpo físico. Os espíritos, né? Os espíritos falam muito disso. Tem ilustração, se você procurar na internet, cordão de prata. E se esse cordão de prata romper, você não volta, morreu. Tchau. Aí as pessoas ficam com medo, falam, não, mas peraí, então eu vou sair astral. E você sai astral todo dia, toda noite, e não morre. Né? Esse cordão de prata não é fácil, não é simples romper. E ele está presente, mesmo que você vá para a Lua, que nem a Letícia disse, o fio está lá. Sabe? Você não tem perigo nenhum. O que acontece muitas vezes, vamos deixar um pouco mais claro, é que existem níveis e níveis de planos astrais. É que nem aqui, por exemplo, né? Aqui em São Tomé. Né? Imagina que você está aqui em São Tomé, no início da noite, ou, sei lá, 9 horas, 10 horas da noite. Uma coisa é você ir até a praça da cidade. Outra coisa é você ir até a pirâmide. Né? Outra coisa é você ir na roça, por exemplo. Né? O plano astral também tem esses tipos diferentes de lugares que estão relacionados com a vibração da pessoa. O que é vibração, Juarez? Vibração é sintonia. Que tipo de assunto que você fala, que tipo de sentimento você tem, que tipo de amizade você mantém, que tipo de ambiente que você frequenta, né? Isso faz que quando você sai no astral, você sintonize e vai para esse tipo de pessoa, para esse tipo de ambiente, para esse tipo de vibração. Tá? Por isso que a gente fala que a gente deve sintonizar, pensar, agir, sentir as melhores coisas possíveis. Porque se você ficar ouvindo música depressiva, está em companhia de pessoas depressivas, né?
fazer atitudes que te isolam, que te jogam para baixo, que te depreciam, no plano astral você vai continuar fazendo a mesma coisa. Isso aí dá até o fio para a gente falar um pouquinho sobre fantasmas, mas isso vai ser num outro programa. Então, viagem astral existe sim, é possível sim, e muita gente faz, consciente ou inconsciente. Tem gente que não faz a viagem astral, quando ele dorme o corpo fica do lado, o corpo astral fica do lado do corpo dele que está dormindo, simples assim, todo mundo desdobra. Alguns viajam e alguns ficam ali. Só isso. Você falou em fantasma, professor. É que a próxima pergunta sobre o espírito. Né? Vamos para a próxima, então? Vamos, então. Tá, então, emendando nessa pergunta da viagem astral, achei até interessante. Meu primo disse que viu espírito. Existe espírito mesmo, professor? Olha, a nossa educação católica brasileira, né, a maioria dos brasileiros aí está acostumado a de um período ou outro da sua vida ter tido um contato muito forte com a cultura, com a doutrina católica, nos fala muito dessa questão do espírito. E didaticamente eles dividem a nossa existência em 3 coisas: corpo, alma e espírito, tá? Didaticamente é muito boa essa divisão, né? O corpo físico é esse veículo que a gente tem aqui, né? A alma, o que é a alma? A alma é mais ou menos o sentimento e o nosso pensamento, né? A alma é o arcabouço, é como se fosse uma mala onde a gente guarda as nossas impressões, né? As experiências, não é a lembrança, é aquilo que nós sentimos das experiências da nossa vida, inclusive de vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas. Para quem não acredita em vidas passadas, essa mala, que é a alma, traz as impressões das experiências que os nossos antepassados viveram, né? Os nossos avós, tataravós, bisavós e coisa e tal, tá? A gente traz, a gente não nasceu do zero aqui não. A gente traz, por isso que faz diferença, às vezes 2 filhos, pode ser até gêmeos, né? Nasceram do mesmo pai, mesma mãe, moram na mesma casa, tem comportamentos diferentes. E né? que a pessoa traz uma carga. Traz uma carga diferente de vidas passadas, traz uma experiência, um sentimento, né? Isso faz com que a abordagem da vida dela é diferente, Coisas sobre uma mesma diferentes coisa. na mala. Exatamente, traz coisas diferentes na mala. Né? E o espírito? O espírito é a nossa fagulha divina, aquilo que ilumina a nossa consciência e nos direciona. Lamentavelmente, é muito fácil as pessoas falarem em espírito, mas nós estamos muito afastados do nosso espírito, da nossa verdade, da nossa espiritualidade de fato, da nossa chama divina. Esse espírito nós é que nos torna verdadeiros filhos de Deus. Enquanto a gente não se aproxima, pelo menos, desse espírito, dessa chama divina que nos torna filhos de Deus, nós somos somente animais intelectuais. Pessoas movidas pela ganância, pelo ódio, pela ignorância, pelo egoísmo, pelo interesse, sabe? Pelo medo, de um modo geral. Tá? A chama divina nos traz compreensão, tolerância, amor, fraternidade, solidariedade e cidadania. Não precisa nem falar em religiosidade ou espiritualidade. Sabe? Quando a gente tem cidadania, a gente está mostrando um respeito para o próximo, o nosso amor. Né? Quando a gente tem essa fraternidade, a gente sente que nós não vamos ser felizes com a infelicidade do outro. Então o espírito existe sim, nós estamos muito distantes dele. O que é normal, Letícia, as pessoas chamarem de espírito, muitas vezes é a alma. É a alma que às vezes fica presa a um local, a um tempo, a um sentimento,
e não se direcionou. A pessoa morreu, perdeu o corpo físico, digamos assim, perdeu o vínculo com o corpo físico. Continua presa por aqui. E continua presa por aqui por alguma razão. Geralmente é apego, né? São apegos, né? São equívocos conceituais do que é importante na vida. Dizem os especialistas que muita gente não sabe que morreu. E fica fazendo a mesma coisa. Né? Não se dá conta, ela fica fazendo a mesma coisa de quando era viva. Frequentando os mesmos locais, a mesma família. Tem umas que morrem e não querem ir embora. Então, o desejo é tão grande de ficar aqui, o apego é tão grande, que elas preferem, mesmo sabendo que morreram, preferem ficar por aqui. Né? Essas pessoas são pessoas, muitas vezes, que tiveram poder político e principalmente econômico. A vida toda elas deram valor ao material, ao dinheiro, ao bem, à posse. Né? Então, quando elas morrem e isso não tem valor nenhum, elas continuam querendo proteger, né? E ficam aqui grudadas. Né? E, segundo as informações, ficam prejudicando as outras pessoas vivas porque estão influenciando. Elas estão no plano astral, né? E mexendo com o plano astral das outras pessoas, inspirando sensações, sentimentos, muitas vezes de raiva, de medo, de ódio, de insegurança, né? Agora, outra coisa, Letícia, que faz as pessoas ficarem presas e se tornarem fantasmas, não prosseguirem para a sua evolução, é a raiva, né? Ou questões inacabadas, questões pendentes, problemas que elas não resolveram e querem resolver. Pessoas, por exemplo, que foram assassinadas, que se acharam injustiçadas. Né? Pessoas que sofreram problemas por magia negra, por exemplo. Olha, eu tive a experiência, a oportunidade de conversar com uma pessoa que fazia os chamados exorcismos, né? A priori a gente pensa que exorcismo é obrigar seres negativos a ir embora, libertar o local, a deixar de atrapalhar, né? Mas ele me ensinou uma coisa interessante. Ele falou que na maioria das vezes o melhor que se tem a fazer é conversar. Às vezes, Letícia, esses fantasmas, né, essas almas que não conseguiram e estão querendo ajuda. Só isso. Só que a forma deles se manifestarem, né, que eles vamos só explicar uma coisa. Para a gente poder ver um fantasma, para a gente ver uma alma, a gente tem que ter uma sensibilidade espiritual, a gente tem que caminhar até metade do caminho. Tá? Por isso que não é qualquer um que vê, não. As pessoas mais brutas, mais objetivas, e só acreditam em pão, pão, queijo, queijo, essas nunca vão ver. Nunca. Né? Já outras pessoas mais sensíveis, mais românticas, mais, às vezes, doentes, né? Estão mais sensibilizadas, elas chegam até metade do ponto. E esse fantasma, esta alma sofrida, ela vai, muitas vezes, guardar toda a sua energia para se manifestar. Aí ela vem até a metade do ponto. E aí o que acontece? Aí a pessoa acha que aquele ser está botando medo. Porque quando ela vem, Letícia, há uma tendência dela vir com uma imagem negativa, com a imagem que ela está lá debaixo da terra. A imagem sofrida. A imagem de um defunto. Decomposição, né? Em decomposição. Então assusta. E nós temos medo de tudo que nós não estamos acostumados. Né? Nós estamos só acostumados com aquilo que passa no Plim Plim, na novela da Globo. Tudo que é diferente daquilo é feio e é horrível. Então dá medo, a gente tem medo, né? Mas tem que começar a pensar, criar consciência, abrir um pouquinho a cabeça para outras coisas, não só para o plim-plim, né, Joris? Exatamente. Então, às vezes, como eu aprendi, como esse exorcista me explicou, muitas vezes é conversar. Ver esse ser, o que é que ele quer. Qual é o problema dele? Inicialmente, ele vai estar querendo absorver a nossa energia. Porque a vida dele, a persistência dele e às vezes até a manifestação dele depende da energia que ele tem.
Eu acabei de falar que para a gente estar no plano astral a gente tem que ter energia. E como é que ele suga a nossa energia? Através das nossas emoções. Medo, raiva, ódio, euforia. Então a primeira coisa, ele cria mesmo às vezes o medo, né? Para poder se alimentar. Se você se fechar, não tiver medo, falar, tá, você não me põe medo. Porque ele está lá e não pode fazer mal para você. Certo? O único mal que ele pode fazer para você é gerar medo, mexer com as suas emoções, com os seus sentimentos. Ou tristeza. Ou ele pode dar tristeza ou melancolia, mas fisicamente não pode fazer nada. Mexer, porque ele não é físico. Ele não é físico, tá? Então vamos supor que você tem essa consciência, que você está lá tranquilo, você fala, o que está acontecendo? Por que você está aparecendo para mim? O que você quer? Aí de repente ele se abre. Olha, está acontecendo isso, 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 isso. E eu preciso que você me ajude. Se você ajude, você vai ajudar uma alma, que eles chamam de alma penada, a seguir o seu caminho rumo à luz. Espírito existe mesmo. Com certeza, com certeza. Se não existisse o espírito, não existiria vida. Ok, então. Vamos para o próximo intervalo. Voltamos. E voltamos já. Ei, psiu. Agora na hora do seu almoço em São Tomé das Letras tem Marmitex com a qualidade e sabor mágico. Um prato diferente a cada dia. Opções com carne ou vegetariana. Ligue agora mesmo. 35 9734 1877. Eu vou repetir. 35 9734 1877. Atendemos empresas, comércios e particulares. Marmitex com a qualidade e sabor mágico. Programa Diálogo Cósmico. Apresentação: Chico Penteado. Todo sábado, às 10 horas da noite. De volta do intervalo com o bloco dos relacionamentos. No programa Juarez e você. Próxima pergunta, professor. Sim, Letícia. Minha família não aprova o meu relacionamento. Não sei o que fazer. Olha, gente, isso é muito comum, né? Hoje em dia a sociedade está bem complicada, né? E as famílias, cada família tem seu conceito, né? Às vezes elas querem para os seus filhos, tanto uma moça quanto um moço, né? Uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa honesta, às vezes uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa madura, né? Não cabeça de vento, não uma pessoa que vai poder mudar de opinião amanhã, depois, né? Uma pessoa que possa tratar bem a sua filha, né? Ou seu filho. Por isso que antigamente, gente, existia um costume, né? Uma expressão que eles falavam, Letícia, que antes da gente casar, a gente tem que comer um saco de sal juntos. E esse saco de sal não é saco de supermercado, aquele pequenininho de 1 quilo, não. Era um saco de 60 quilos, aquele grandão. Haja sal. Ou seja, era um tempão, né, que a pessoa tinha que conviver com ela para saber como é que é ela no dia a dia, ao longo do tempo. Porque é muito simples da pessoa se mostrar como bacana só em alguns momentos especiais, só no sábado e domingo, né? Só nas festas. É muito simples, mas ninguém é perfeito, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos erros. Então não é uma questão de julgar quem é melhor e quem é pior, é uma questão de consciência, de você saber com quem você está se relacionando, principalmente se você está pensando em casar com essa pessoa. Porque isso vai ser uma coisa constante na sua vida. Essa ideia que muitas vezes os jovens têm, mas depois ela muda. Não, não muda não. Fica pior. Tá? Aquilo fica pior, não porque a pessoa está piorando, não, é porque vai ser constante. Porque se inicialmente é só final de semana, né, quando casar vai ser todo dia. Toda hora que você vai estar junto com essa pessoa. Então, de fato, é muito importante a gente ouvir um pouco o que os nossos pais estão dizendo. Geralmente os pais querem proteger os filhos dos sofrimentos. Não querem que eles sofram aquilo que eles sofreram.
Geralmente os pais têm mais experiências, têm mais anos de vida, né? Tem mais visão, já estão vendo o futuro. Estão vendo o futuro, já viram outras coisas acontecendo com aquele perfil de pessoas, não só dos seus próprios filhos, como às vezes dos candidatos. Ou já viveram aquele perfil também, né? Ou já viveram, já tiveram a experiência, né? Então, e tem pais que não têm, Letícia, a didática de sentar, conversar com carinho, falar, minha filha, estou preocupado contigo, abrindo o coração, né? Olha, eu já vi algo semelhante assim, 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 assim e tal, não quero que você sofra. Tem gente que fala, não pode, tal. Fala, não pode, não explica o porquê. Né? E aí a pessoa que tá, né, fica revoltada e acaba ficando contra a família e a favor mais ainda daquele relacionamento, porque não compreende. Então o ideal é a conversa e não deixar a pessoa revoltada brigando. Então se não é os seus pais que sentam e conversam com você, procura você conversar com eles. Procura aquele mais conversável, né? Às vezes é a mãe, a figura da mãe. Mãe, por que vocês não gostam da pessoa? O que está acontecendo? Ah, não, porque ele é um drogado, porque ele é um vagabundo, porque ele é muito novo. Tá, mas eles perguntam, e daí? O que vocês acham que isso pode acontecer comigo? Né? Ouça o outro lado, ouça a voz da sabedoria, porque para amanhã não se arrepender. Gente. Por mais que você não goste, escuta. Né? Escuta. Né? É claro que muitas vezes essas críticas são infundadas, muitas vezes é baseado em preconceito, né? Ah, não, ele é pobre, por exemplo, isso é um preconceito, né? Tem tanta gente pobre, muito mais honrada de gente rica. Com certeza. Né? Tem muita gente mais honrada, né? Ou ela é de tal religião, ou ele não tem religião. Tá, mas às vezes ele é muito mais gente, muito mais simpático, muito mais respeitoso com as outras pessoas do que religiosos que são fanáticos, que querem doutrinar, enfiar na cabeça, na goela abaixo, aquilo que ele acredita que é certo em detrimento da vontade da outra pessoa, né? Então o nosso conselho, gente, é conversar, tentar entender a opinião dos pais e, na sequência, começar a pensar na sua vida, né? Aquilo que os pais estão falando, será que é verdade? Como seria a minha vida, meu dia a dia, naquele cenário, naquela situação? Porque os grandes equívocos, as grandes decisões ruins que a gente toma na vida é porque a gente não pensou adequadamente. Será que daqui 5 anos, como estarei, né? Daqui 10 com aquela pessoa, daqui 8 anos. Então pensa um pouquinho à frente, né? Não, e no dia a dia, como vai fazer? O seu dia a dia, mas também um pouco do futuro também. Você quer ver um exemplo muito simples, Letícia? Eu hoje já sou mais velho, casado, muito bem casado, graças a Deus, né? Mas quando eu era jovem, eu via muito isso. Às vezes as meninas gostavam daqueles caras mais ousados, sabe? Os caras que saíam com várias meninas, os mas conquistadores. Mas hoje em dia é assim também que eu vejo os meus alunos. Pois é, e não dava valor para os nerds, né? Aqueles quietinhos, bom filho, né? Educado, tímido, sensível, inteligente, culto. Gente, uma pessoa que tem um perfil, que tem uma juventude de conquistas, de aventuras, não vai mudar só por causa do casamento. Ele vai casar e vai continuar querendo conquistar outras mulheres, outras pessoas. Não muda, não sonha com isso, é delírio, não muda, tá? Vai estar com aquela mesmo perfil, né? E esse perfil mais nerd, mais caseiro, mais inteligente, são pessoas mais ligadas ao estudo. Hoje em dia, sem estudo, é muito difícil a gente se realizar profissional, social, economicamente. Pessoas que terão um futuro. Exatamente, são pessoas que podem te dar um futuro, são pessoas que podem te respeitar, são pessoas que podem conversar com você, que não vão trocar você por uma barra de saia, como às vezes os pais e as mães falam, entendeu? Então, vale a pena você pensar como será o seu dia a dia, como será o seu futuro com aquela pessoa que você está do lado. Viu? Você tem que pensar que amanhã depois vocês podem ter filhos, né? E que filho é uma responsabilidade, que tem roupa, tem doença, tem alimentação, tem educação,
Pensar no futuro é muito sério, gente, viu? Porque as pessoas só pensam no agora, né? São imediatistas. Às vezes né? vê no momento imediatista. Não, agora essa pessoa está me dando prazer, ela é legal, ela dá tudo que eu quero, ela significa tudo que eu quero, tá hoje. Então, o ideal seria a pessoa ver por que a família não aprova, né? E depois refletir, sentar sozinho, refletir, imaginar como seria o dia a dia, imaginar como seria o seu futuro, né? E refletir um pouquinho do que a família falou e o que você acha. Exatamente. Né? O que você sente também. Então, um pouquinho de cada coisa, para você tentar montar, né, como será o seu dia a dia e o seu futuro com aquela pessoa. Eu disse que mudar é impossível, não é não. É possível, mas é muito difícil. Mas é a pessoa que tem que mudar. A pessoa Ninguém tem que querer muda. mudar e se esforçar. Mudar muda. E nem mas sempre a você pessoa querer que muda. mudar é sinônimo de que você vai conseguir mudar. Viu? Isso. Então tá, gente. A próxima pergunta, podemos? Sim, claro. Então tá. Me apaixonei por um amigo e agora o que é que eu faço? Complicou. Tem muitos casos. Gente, a coisa mais difícil que tem é essa questão da gente gostar de uma pessoa amiga. Porque se é um estranho, a gente às vezes está inseguro como chegar nesse estranho. Aliás, essa é uma questão que a gente vai abordar também num outro programa, né? Numa outra pergunta. Mas essa do amigo é pior. Porque você está acostumada com um tipo de relação. Né? Você está acostumado com um tipo de relação, com um tipo de abordagem. E existe por trás disso um grande medo. Né, de você perder aquela amizade que lhe é tão cara, tão importante, aquela companhia através da amizade, né, que te traz tanta satisfação, tanto prazer, se você se declarar. Né? Agora, a gente aprendeu que as coisas que a gente guarda dentro de si faz muito mal. Tanto raiva, ódio, angústia, quanto amor. Se você ficar com o amor contido também, isso vai te fazer muito mal. Sabe? Vai te fazer muito mal. Né? Vai te dar melancolia, vai te dar depressão. E pior, Letícia, aí você vai ver essa pessoa que você está amando com outra pessoa. Mas você fala, por que eu não contei? Será que ele ia dar certo? Aí a coisa vai piorando. A dúvida do que será que ia dar certo, por que eu não contei, é a pior coisa que tem. Aí aquela pessoa, você começa a se afastar, aquela pessoa, mas por que você está se afastando? Eu não fiz nada. Aí você acaba perdendo a amizade e o amor, vamos dizer assim. Exatamente. Olha, a Letícia falou uma coisa verdadeira, gente. Você não pode ter medo de perder a amizade. O medo, em local, em época, em situação nenhuma, deve travar e bloquear a gente, em qualquer situação. Não se trave, não se bloqueie por medo. O medo deve nos assinalar a prudência, isso sim. Né? Vamos com calma, peraí, vamos devagar e tal. Mas jamais travar você. Então, qual seria a minha recomendação a você? Primeiro, deixar bem claro para você se você de fato gosta, se você não está transferindo coisas, né? Às vezes a pessoa está triste com o pai, está triste com o irmão, aí o colega está dando atenção, pensa a mesma coisa, fala a mesma coisa, e você acha que você está gostando, e às vezes não está. Simplesmente você tem um amor fraternal por ele. Existe um amor, né? É um amor fraternal, não é um amor carnal, não é um amor de conjugal, não é um amor de namorado, de se casar. São duas coisas diferentes. Então você tem que pensar muito bem isso, né? Ficar claro na sua cabeça. Espera, eu gosto dela, será que... Você tem que imaginar, faz o cenário, né? Ah, eu estou namorando. Será que beijar ia ser gostoso? Beijar na boca, a gente está junto, dá abraçado, sentindo o calor um do corpo do outro. Será que, sabe, lá na frente, quem sabe um dia a gente transando, isso seria muito bom? Né? Você tem que pensar nisso, né? Bom, digamos que você pensou e falou, não, é isso mesmo que eu quero. Eu realmente gosto dessa pessoa, estou apaixonada, desesperadamente apaixonada pelo namoradinho da minha amiga, né? Bom, essa coisa do amigo do outro, deixa para lá. Em outra aula, outra pergunta a gente responde. Mas o seu amigo, né? Seu amigo, você está apaixonada pelo seu amigo. Vamos nos concentrar nisso. Se você está apaixonado, então a primeira coisa é você ser franca consigo mesmo, ok? Então tá. Você tem que começar a ser franca com a outra pessoa também. De que forma?
Claro que você não vai chegar ostensivo, falar, tô gostando de você, te amo, te adoro, né? Não é assim, né? Vai dando dicas, sabe? Vai pegando na mão, vai falando, olha, sinto muito a sua falta, queria você mais presente na minha vida, vai dando dicas, sabe? Eu todo dia de manhã quando eu acordo, eu penso em você, sabe? Ou toda noite eu penso em você, eu lembro de você. Vamos sair juntos, só nós dois, vamos passear juntos, vamos na cachoeira, sabe? Vai criando situações assim, né? Para você não levar um não, uma tábua de cara, né? E preparando psicologicamente também a outra pessoa, aquela coisa do gato subiu no telhado. Porque às vezes a pessoa não está nem aí, ela não está sintonizada, ela não está ligada. Se você chegar na lata, ela fala, não, peraí, não estou te vendo assim. Mas às vezes... Você acha que se chegar devagar... Se você chegar devagar, essa pessoa vai perceber que também tem coisas em comum com você. Sabe? Você pode até pegar isso, escuta, a gente gosta de tanta coisa em comum, a gente gosta daquela música, daquele conjunto, vamos ouvir junto? Vamos assistir um clipe junto? Sabe? Aí tá lá, vai chegando, encosta, né? Encosta a mão, mão na mão, sabe? Eu vou fazer uma pipoquinha pra você, vamos lá tomar um sorvete junto. Mas isso depende muito da personalidade da pessoa, né? Eu acho que eu seria mais na lata. Só que assusta, que nem você falou. Assusta. Porque às vezes a pessoa pode ser o par perfeito. Quantas histórias a gente não conhece de pessoas que eram amigos de infância, grandes amigos, se separaram, casaram, não deu certo o casamento, aí se reencontram e casam e são felizes. Quantas pessoas? Né? Então, às vezes vale a pena a gente tentar se aproximar, né? Dar a dica, o coração vai dar pulsando, né? A hora que você senta do lado, ela né? Coloca a mão assim, sabe? Mas você pode colocar a mão, não aquela mão assim, sem sentido, né? Não fala, não sabe tal coisa, assim, olha, você sabe, você, né? Olha, aqui, tá, olha, seu cabelo fica melhor assim, sabe? Você pode dar esse tipo de dica. Você pode começar a se aproximar intimamente da pessoa de leve e vai sentindo a reação dela. Dando um carinho de leve. E se ela, né, depois de 1, 2, 3, 4 que você fizer, ela for recuando, você recua e mantém a amizade, entendeu? E deixa ela tomar atitude numa outra situação. Ou então você dá um tempo, depois de 1 mês, 2, volta a carga. Não pode desistir. Nós não podemos desistir daquilo que a gente gosta. Em hipótese alguma. Tá bom? É isso aí. Então tá, gente. Até o próximo programa, então. E fica a dica do professor Juarez. Um grande abraço, gente. Nós esperamos, de fato, estar ajudando, contribuindo vocês em suas vidas. Até mais. Tchau. Tchau.